né, por conta do excesso de óbitos, de enterros, enfim, né? E tinha o pessoal que ia acolher a imprensa. Então, o René, como ele sempre foi muito atrelado às questões da educação, sempre acolheu muito professores e os demais, né, profissionais da educação, ele falou assim, puxa vida, alguém tem que olhar para esse público, né, porque o professor também está sofrendo por conta, né, da nova modalidade de ensino, enfim, e por conta dos óbitos também. Então, era um pessoal que não tinha muita visibilidade, porque, lógico, a visibilidade estava para o pessoal da saúde, óbvio, Sim, né, sim. porque eram da linha de frente. E ele falou, vamos montar um fronte para a educação, para atender exclusivamente os professores. E aí nasce, em janeiro, o Fronte Educação, dentro, né, de um grande guarda-chuva ali, que era a Universidade Estadual do Amazonas. Então, ele criou esse fronte e me convidou para trabalhar com ele. E desde janeiro a gente trabalha no Fronte Educação, atendendo não só professores, mas assim, toda a equipe da escola. Quem quiser se inscrever pode, né? Tanto professores, gestores, serventes, merendeiras, vigias, secretárias, né? Toda a equipe da escola pode se inscrever. E uma coisa legal desse Fronte é assim, ele é inédito. Não existia esse fronte que atendia especificamente esse público. Sim. Então, ele é inédito e exclusivo para professores. Entendi. Isso é muito bacana, E aí né? foi, no caso, para atender a demanda desses professores que estavam estressados, da pandemia, assim, o primeiro ponto, assim, a ideia foi isso. Isso. E de lá, depois, como deu uma sentada, né, as coisas foram se organizando, os óbitos diminuindo, né? E aí a gente saiu Brasil afora. Então, hoje, o Fronte Educação, ele atende o país inteiro, né? Tem como que a gente faz as inscrições? Tem o link em 2 bio, né, do Instagram, que é o Lugar do Sentir, e o Instituto Sherpa. Então, o interessado vai lá, faz a inscrição e é só aguardar um plantonista entrar em contato. Sim. E o plantonista, no caso, entra no Brasil todo, seria online. Isso. E isso é o plantão psicológico que você fala, é exatamente isso. Isso. O plantão, na realidade, hoje ele está online por conta do contexto, Sim. né, pandêmico ali. Mas ele foi criado para ser presencial. E uma coisa interessante também do plantão é que ele foi criado aqui no Brasil, ele foi criado na USP. Ele é 100% nacional, o plantão psicológico. Ele foi inspirado em algumas ideias dos Estados Unidos, no sentido de ter clínicas lá, por exemplo, clínicas em shopping, que aproximava mais a comunidade e era assim, chegava, atendia, não precisava de agendamento, né? Então, foi assim, pego essas impressões e foi criado, né? Foi constituído esse modelo de plantão psicológico na USP, aqui em São Paulo, né? E assim, ele começa nesse formato, de atender as pessoas presencial. Por que o pessoal lá da USP, né, os estagiários da psicologia, inclusive, faziam esse atendimento? Porque ali o atendimento era muito procurado, era muita gente. E aquela burocracia de você agendar, depois você voltar, aí o psicólogo falta, enfim, todo aquele contexto que a gente sabe, né? E aí o que eles fizeram uma pesquisa, né? Como é que eles poderiam agilizar esses atendimentos? Aí foi criado o plantão, com toda a estrutura que ele tem hoje, né? E aí depois, o que caracteriza o plantão? É um único atendimento. Não é processo que nem a clínica, não é um processo clínico que você faz, né? Volta na semana. Um plantão igual fosse no PA, num hospital, por exemplo. Isso, exatamente, um pronto-socorro. Um pronto-socorro. Um pronto-socorro. Então, eles atendiam as pessoas e, assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas é um único atendimento, dá conta de esgotar a queixa da pessoa, dá conta de resolver o problema, a angústia, enfim, o que ele traz. E aí, o que eles atenderam e depois eles fizeram uma pesquisa para garantir ou para avaliar o serviço. E 88% dessa pesquisa, as pessoas respondiam que esse primeiro encontro foi o suficiente para esgotar esse sofrimento. Porque ele é tão potente, né? Quer dizer, muitas pessoas, na realidade, elas não precisam do processo do processo terapêutico. Resolve ali. Então, se naquele momento da sua dor, da sua queixa, do seu problema, se tem alguém pronto para ouvir, aquilo flui. E é essa a proposta do plantão. Alguém para ouvir a sua Isso, e no momento exato de que você está sofrendo. Então, assim, lá, né, antes da pandemia, ele era assim, por exemplo, escuta na praça. Então, as pessoas, né, tinham as cadeiras ali, as pessoas iam lá, hoje eu não estou bem, tem plantão lá, eu vou lá. Aí senta, né, o plantão tem duração né, ele não tem uma duração que nem na clínica, a consulta é 50 minutos, né?
Aí para, semana que vem você retorna. O plantão não tem isso. Tanto que o nosso tempo disponível para o plantão é 4 horas. Mas um atendimento demora 4 horas? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tive atendimento que demorou 15 minutos e tive atendimento que demorou 1h40, quase 2 horas, né? Então, assim, ele não tem um tempo né? O plantonista está disposto, tá postos e disposto para ouvir, né? O tempo que ele quiser. Então, assim, nesse momento de você estar disposto, de você estar ouvindo, de você estar ajudando, né? De repente esgota a queixa ali, o problema ali, e a pessoa sai bem dali. Porque o objetivo é esse, entrar de um jeito e sair de outro, né? E o plantão atinge esse objetivo. E é legal também, assim, que a questão de ouvir é importante, porque eu falo sempre assim, que nem eu chego do trabalho, né? A gente tem as pessoas em casa, a ideia é que a gente converse sobre as coisas que aconteceu, para expor as angústias e tal, entendeu? E tem muitas pessoas que às vezes, por exemplo, vamos dizer, na época da pandemia, morreu uma pessoa da família, e ela não tem com quem expor aquele sofrimento. E também, às vezes, ela não tem uma pessoa que ela possa falar e que ela não vai ser julgada também, entendeu? Então, acho que a proposta também, acho que deve ter isso, né? Não ter um julgamento, né? Só escutar, né? A pessoa já é uma coisa assim que vale muito a pena. Terapêutico, né? Viu? Você falou a palavra-chave do plantão, não julgar. Então, a gente não está para julgar. Porque, assim, quando eu comecei a fazer os atendimentos para o pessoal de Manaus ali, o que estava ali, né? O que geralmente acontecia? Era o problema do luto, o sofrimento do luto, né? Porque as pessoas falavam assim, nossa, o meu pai, ou minha mãe, ou meu familiar entrou no hospital tossindo, saiu num saco preto e foi, né? Não deu tempo de enterrar. Não deu tempo, não. Né? Jogou naquelas valas que mostrava. Isso, que né? O trator passava jogando a terra. Muitas vans escolares, né? Iam retirar os corpos nos hospitais à noite para poder levar, né? Enfim. Então, assim, às vezes a gente pensava, né? Nossa, então vai vir o discurso do luto, do desespero e tal. A maioria dos discursos que a gente ouvia no plantão era realmente com relação a isso. Mas também tinha casos, por exemplo, de separação. Né? A gente atendia a professora, eu estou angustiada porque eu estou separando do meu marido. Então, assim, a gente não julga o que ele está falando. A gente está lá disposto, nós estamos apostos para ouvir o que ele trouxer. Então, assim, puxa vida, a gente está no meio de uma pandemia, você vem falar de separação. Né? Você que é um momento, né, de tanta coisa acontecendo, né? E nem estava falando, né, no caso